Olá, olá! Vamos dar continuidade à nossa live sobre crenças limitantes. Que essa eu ia postar no YouTube que nem a outra, mas como eu não falei tudo, ainda tem muita coisa para falar. Estamos aqui novamente para gravar tudo de novo. Hoje temos uma participação especial, que é a Cláudia. Ela já deve estar chegando. E enquanto ela não chega, vamos dar início a um pequeno resumo do que aconteceu, o que iniciamos na outra live, né? Ou seja, o que são essas crenças limitantes? Por mais que muitas pessoas tentem fazer muitas coisas na vida, façam planos, façam projetos, eles não conseguem concretizar esses projetos porque lá no inconsciente, lá no fundo do baú, existem muitas coisas que impedem. E o que você acredita sempre tem mais força. Ou seja, se você era criança e deixa eu ver um exemplo bom aqui para dar, enquanto a Cláudia não chega e o vídeo já está rolando, né? Então, se você. A Cláudia entrou. Convidar. Convidar. Vê se eu te convidei aí. Acho que eu convidei, deixa eu ver. Vamos aguardando a Cláudia, terapeuta familiar top. E aí, amigo? Olá! Então, hoje, Cláudia, a gente vai dar continuidade ao vídeo que eu não pude terminar, que é sobre crença limitante. Enquanto ninguém chega e só tá eu sei aqui, que é porque sempre tem alguém que pergunta sobre algo relacionado à constelação familiar. E quem melhor do que você, uma das melhores profissionais na área que eu já conheci, nesses meus 28 anos de vida na área, que tem aquelas constelação top, top de linha. Só você mesmo, viu? Ai, por a Só você verdade. mesmo. Agora a gente é youtuber, a gente está produzindo conteúdo para colocar no canal. No Aí tá psico você vai escuro, você colocar? tá no quarto? Sim. Não, vou colocar no meu canal que eu fiz, Ah, no tá. canal que eu fiz, personalizado. Em nome do grupo de apoio? Também. Isso é praticamente, quando a gente for gravar live assim, ou qualquer outro material, eu vou colocar no canal para caso a pessoa tenha perdido, ou antes da pessoa tentar nos grupos de apoio, elas olhar para esses conteúdos que a gente faz, para elas terem noção do tipo de coisa que a gente trabalha e do tipo de conteúdo que a gente vai abordar. Aí, por exemplo, a pessoa vai lá e entra no grupo e ela vai ficar, a gente fala assim, ó, vê esse vídeo sobre crenças limitantes primeiro, para você ter noção de quantos bloqueios você tem, digamos assim, sobre que coisas a gente vai comentar no grupo. Que até, digamos assim, é uma amostra se a pessoa vai querer ficar ou não. E como a gente já sabe, né? Se ficar bem, se não ficar bem, porque não era para si. Verdade. Então, primeiramente, você vai estar montando um grupo, né? Só para ficar mais fácil para o pessoal entender. Você vai montar um grupo WhatsApp. Dentro desse grupo, você vai estar colocando os conteúdos na página para a pessoa acompanhar. Sim, vou montar o Seria grupo. isso? Já montei o grupo no WhatsApp, estou fazendo o acolhimento das pessoas que querem estar nesse projeto, né? Tanto meu, boa tarde, Alda. Tanto no meu Boa até quanto no tarde, seu, né? Você Alda. também já vai começar a fazer as propagandas, né? E digamos que no grupo do WhatsApp é só as pessoas que estão fazendo parte do grupo. Vou postar esses vídeos no canal do YouTube e vou ir postando no chat, assim, no canal, para no dia das reuniões, que a primeira reunião está prevista para dia 1º de novembro, para ela ter noção do que a gente vai comentar no grupo. Praticamente esses grupos que a gente está fazendo é um ressignificando a vida mesmo, pesado, Sim. ó. É um 360. Verdade, a gente está sempre ressignificando, né? Seja em qualquer conteúdo, seja em qualquer época, a gente está sempre ressignificando. Sim, a gente está dando uma abundância total.
Lembrando também que quem está online aqui, temos live hoje com o Baiano, às 21 ou às 21h15. Às 21 Falando e sobre 15 mudanças. Às 21h15, né? Falando sobre Sim. mudanças, né? Ou seja, hoje temos muito produto, muito conteúdo para oferecer para vocês. Oba! Então, para início de conversa, gente, para quem estava na outra live, a Alda estava na outra live, a Alda está sempre aqui com a gente, ó. Muito obrigado pelo carinho, né? Pela coisa, por fazer companhia para a gente nesses nossos projetos que estamos iniciando. Que bom que você está feliz. A gente também ficou muito feliz quando vocês, vocês que vêm mais vezes. Muito bom, muito bom. Hoje está aqui nessa live imperdível. Eu, Cláudia, você e todos os espíritos à nossa volta. Então, vamos fazer nosso trabalho. Como a gente sempre fala, independente de qualquer coisa, mesmo que a gente estivesse falando sozinho, o trabalho tem que ser feito, né? Então, vamos começar. Terminando um pequeno resumo das poucas coisas que eu disse na outra live, né? Eu falei, eu fiz um slide para acompanhar, que fica mais prático. Dica da minha amiga Cláudia, que fala que na hora eu não consigo focar numa coisa. Aí agora eu sou focado. Ah, muito bem. Palminhas para Claro, você. profissional, quando temos profissionais do nosso lado, a gente arrasa, arrasa. Vamos os feedback. Feedback. Ou seja, fiz até uns bons resumos aqui. Por mais que as pessoas não se dão conta disso, todos nós vivemos isso em vários tipos de graus. Isso é praticamente uma sombra também, um fantasma. Essas crenças limitantes é como se fossem paredes invisíveis que impedem a gente de realizar os nossos sonhos, as nossas metas, de viver as nossas vidas. E segundo tudo que a gente tem aprendido, até mesmo com os mentores, a gente, como eu falei no outro vídeo, o que caga a gente é as crenças limitantes, que a gente nem sabe que tem, ao todo a gente nem sabe quantas nós temos, e a que nível de consciência cada uma está atingindo a gente. Essas crenças podem ser dessa vida, de vidas passadas, vidas paralelas, de registros e da ancestralidade, não é, Cláudio? Assombração, né, Alda? Verdade. Sim. O que é essa coisa dessa crença limitante? É um estado de espírito, é uma crença, ou seja, o que você acredita tem força sobre você. Se você acredita que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Na própria Bíblia fala, a palavra tem poder. Na própria ciência fala, segundo questões de física quântica e muitos trabalhos já aprovados pela própria ciência e muitos cientistas, existe ondas, você emana ondas, você é o co-criador da sua própria realidade. Só que para criar você tem que saber o que você está sentindo criando, porque, como eu sempre repito aqui, o livre-arbítrio, a nossa consciência é vibracional. E a gente tem que tomar cuidado com muita coisa que a gente está emanando. Agora, com os exemplos, amamos exemplos. Cláudia, cite um exemplo aí de crença limitante que você teve na sua vida aí que te impediu de fazer muita coisa. Nossa, são tantas. Tipo assim, se a gente deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, a mãe da gente vai morrer. Uai, fale não. Toda vez eu vejo aquele chinelo assim virado, eu falei, eita, no final tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo aí. Acreditar que todos os homens são iguais, Esse é o que qualquer principal das coisa que a gente pessoas. faça é pecado. Pesado, que é pesado, né? Ou Não seja, é? de alguma forma essa crença pode ser sobre você, interações com outras pessoas, com o mundo, como as coisas funcionam, e a forma que você acaba internalizando as pessoas ao seu lado. Todos nós, a gente tem um potencial muito limitado, mas como a gente sempre observa, o que te limita pode ser consciente ou inconsciente. Você pode acreditar ou não, mas isso está ali puxando a sua perninha de noite, ou ao vivo quando você está dormindo. É manga com leite, tomar manga com leite e Manga com morrer. leite faz mal. Nós Manga com adoramos uma leite faz vitamina, mal. né? Não é? Né? Uma vitamina de manga é bom demais esse trem. Então, a gente precisa pensar como que elas vêm, como que elas são inseridas na gente. Segundo muitos estudos e pesquisas, meu, da Cláudia, do Vitor,
a gente tem notado que muitas dessas crenças não vêm apenas só dessa vida. É claro, Couto, eu morri numa vida passada por conta disso e isso, aquilo. Às vezes não tem nada a ver, porque como a gente fala, pode ter alguma interferência, mas no final a escolha é sempre nossa. Mas normalmente, muitas dessas crenças nossas, conforme a gente vai crescendo, ela é inserida na infância. A gente vai internalizando desde bebezinho, quando vai crescendo. Por mais que as pessoas achem, né, Cláudia? A gente vê muito. Ainda mais criança que você constela também, muitos pais que trazem criança, né? Boa tarde para quem Sim. chegou. Que por mais que a gente ache que a criança ou qualquer pessoa, a gente mesmo não está analisando as coisas à nossa volta, está. Para você pode parecer que ela está ali brincando, mas ela está ali com os olhos de águia dela, tirando que o subconsciente ele pega tudo na volta. Na verdade, até assim, se eu estiver dormindo, né? Eles captam o que acontece ali em volta, eles sabem de tudo, não tem como esconder. A gente Sim, pode dizer, a alma sabe, né? A alma sempre sabe o que está com certeza. acontecendo. A alma sabe. A nossa mente é tipo um computador, ela vai pegando todas as informações, e não só nosso cérebro, né? Mas as vibrações, a alma pressente tudo, ela pega tudo no ambiente. Quando você chega no ambiente, às vezes alguém já deve ter passado por isso, ou você sente uma fraqueza, ou você sente vontade de sair dali, é inconsciente, você chegou ali, a sua alma já está sentindo que aquele ambiente não é propício para você, ou já está captando todas as informações, ou seja, cuidado tem que ser em tudo. E muitas, normalmente, digamos aqui, nessa vida aqui, que estamos vivendo maravilhosamente, muitas dessas informações são inseridas na infância. Creio eu, se eu não me engano, que agora que eu larguei a psicanálise, já me recuso a me lembrar de muita coisa. Até, até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a gente acaba pegando muita coisa, internalizando muita coisa. Então, por mais que a gente fale para uma criança, não faz isso, não faz aquilo, uma coisa é você fazer, outra coisa são os olhos de águia dela, que estão captando todos os padrões, estão captando todas as percepções à volta, e a alma dela está puxando aquilo também, a alma dela está sentindo todas as emoções, né? E há muitas consequências nisso. Essa semana eu tive uma cliente e a gente estava conversando a respeito, e aí ela se lembrou de quando ela era pequena, a mãe sempre falava que o homem do saco vai te buscar, vai te pegar, não vai ali não, porque tem o boi da cara preta, que não faz isso não, porque o homem lá fora te pega, te faz alguma coisa. Sempre assim, essas crenças que colocam na cabeça da criança para fazer medo, não é mesmo, né? E ela hoje tem medo de tudo, tem pânico de fazer as coisas, e aí a gente conversa, ela foi lembrando de todos esses medos que foi colocado. É inconsciente, vamos dizer assim, porque nem os pais não sabem o quanto que isso afeta uma criança, né? Quando falar o homem do saco, vai te essa do homem do saco também é a velha. Essa também é antiga. Nem falho, uai. Eu já atendi um cliente que a gente foi fazer uma regressão nele, o Chuck tava lá, uai. O Chuck, o boneco assassino, pra Sim, você ver. A gente acha que nada. Vou ver isso daqui porque não faz diferença. Boa tarde para quem entrou. Mas quando você vai ver lá no seu ei, inconsciente, até o Laisa. Chuck tá lá. Tudo que você tá captando, você tá pegando, você tá assistindo. Por exemplo, qualquer programa que você está assistindo um programa que contém violência. O que acontece? Você não está vendo, mas existem muitas. Boa tarde, Vitor. Existem muitas formas Ei, de pensamento que são plasmadas saindo da TV. Aí vai acabar que você fica com o ambiente cheio de plasmado ali no seu quarto, cheio de forma de pensamento negativo. Tanto negativo, quanto pornográfico, quanto qualquer. Além da gente já criar todas essas formas de pensamento, né? Existe também essas que vêm da TV, do rádio, dos conteúdos que a gente costuma consumir, ou seja, muito cuidado com o que você está consumindo. Tem muita gente também que tem mania de dormir com a TV ligada. Você está com a TV ligada, vendo tal programa, você não sabe que tipo de conteúdo tem entrando ali.
E às vezes se você já tem uma crença limitante, por exemplo, o mundo é uma merda, ele é violento. O mundo não é uma merda, é você que aprendeu, internalizou que ele era assim. Porque tudo é vibração. Se você emana isso, é o que você está atraindo. Situações de E merda aí, para você viver um mundo de uma merda. não é? Aí assiste programas violentos, assiste programas de terror, escuta as músicas, só aquelas músicas, né, com conteúdos violentos, vai atrair para sua vida o quê? E aí não Só adianta ficar isso. com medo, né? Se a pessoa passa a vida com medo, sentindo medo de tudo. Por quê? O que que ela escuta? O que que ela assiste? O que que ela vê? Quais as crenças que ela escuta a vida inteira? Só escuta a palavra medo, 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 então vai ter medo pro resto da vida. Vai ter muito medo Sim. sempre. Aí me veio aqui na mente aqui agora. Por exemplo, a pessoa nada contra nenhum estilo musical, cada um escuta o que quer, claro, mas você está escutando um funk lá, um sertanejo daquele sofrência, sobre que fala sobre traição, que fala de droga. Aí você fica lá dançando, curtindo aquela vibe. Aí você vai atrair o quê? Situações parecidas com aquela vibe, ou um relacionamento parecido com isso. Aí daqui a pouco vai lá reclamar, mas eu gostava tanto de fulano, mas fulano foi lá e me chifrou, me traiu. Você que atraiu isso, porque você está clamando, você já está jogando isso para o universo. Porque na música, você não está só cantando, você está sentindo aquelas emoções no momento, o que torna a sua cocriação ainda mais forte. Sim, Alda, ficar ouvindo jornal só adoece. Por quê? Digamos que o mal, eu vi isso faz um tempo e é muito interessante a gente fazer essa análise. O mal, ele tem uma grande influência, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a verem tragédias. Aconteceu um acidente, não passa, acho que não passa nem 10 minutos, a foto da pessoa que morreu no acidente já está no celular de todo mundo rodando. Aí você pergunta, as pessoas elas gostam de multiplicar, não, repassar conteúdo de projetos bons, projetos sociais. Existe muita coisa boa, não é que o mal esteja sempre em cima, só que são padrões que as pessoas estão. Elas não querem, elas não conseguem ver coisas boas porque elas só querem ver a tragédia, elas só querem ver aquilo. Elas só querem acreditar que o mundo é uma merda, que a pessoa que está do lado dela é ruim, ela acha que ela é o alecrim dourado, né? Só que ela não vê as coisas boas que acontecem à volta dela. Até para a gente escolher as coisas que a gente precisa ver, os conteúdos que a gente adquire, olhar para dentro de nós, né? E ver as coisas que a gente está atraindo, tudo é uma merda, é assim mesmo. Aí quando a pessoa vai lá, toma ciência de si, das coisas que está fazendo, aí vem muitos sentimentos, porque poderia ter feito de maneiras diferentes, poderia ter feito N situações para mudar aquela questão. Ou seja, a gente acaba que fica preso nessas situações, acaba que lá aqui na sua mente, no seu mapa mental, no seu cérebro, você só fica socando mais informação pesada de conteúdo ruim, de crenças limitantes naquilo, acreditando que o mundo só pode ser desse jeito. O mundo não é desse jeito. A gente que olha o mundo dessa maneira. O Vitor está perguntando aqui como pode melhorar? Como pode melhorar? Autoanálise, autoterapia, autoconhecimento. Quanto à inteligência emocional, se você sabe quem você é, se você sabe as coisas que acontecem dentro de você, né? Que é que nem eu falei na última live, em uma das leis do universo, tudo que está dentro é como está fora, tudo que está em cima é tudo que está embaixo. Então, tudo que você emana é tudo que você vai atrair. Então, limpe-se, cuide-se, faça terapia, que a gente sempre fala, né? Veja o que tem no seu coração. Porque normalmente também, que nem eu falei no começo, tem gente que não faz ideia do que seja crença limitante. Está lá acostumado, que nem essa que falou, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Ah, não, você não, o homem é tudo igual, que nem você falou, mas de onde que gerou isso tudo? Porque que nem eu falei na última live, a gente é 50% pai, 50% mãe. Existem duas polaridades de duas pessoas, dos dois primeiros seres humanos que a gente acaba internalizando e copiando repetições, tirando agora da ancestralidade também, né, Cláudia? Que é uma questão muito Sim. forte, de vidas passadas, registros também de outras vidas, de vidas paralelas, ou seja, vai fazendo terapia até afinar tudinho. Na Porque, vou falar uma verdade, a coisa aqui, crença limitante é isso, né, Cora? Vai vir passando sim, de geração para geração.
vem passando de pai sim, para filho, de vó para neto. Ah, minha avó sempre falava que era assim, então tem que ser. sim. E acontece que tudo isso tem poder sobre você, porque o que você acredita tem poder. Só que você não sabe a intensidade que você está colocando em todas essas crenças, em todas essas coisas. E pior, você não sabe a força que, no momento, por exemplo, você estava lá na sua infância lá, aí você estava fazendo alguma coisa, estudando. Chega que sua mãe, seu pai, alguma pessoa da sua família, uma professora, você está lá começando a aprender algo, você faz uma conta, aí a pessoa chega lá para você e fala, nossa, você é burro demais, isso e aquilo. Já está criando uma crença ali. Por quê? Você vê aquela figura ali de respeito, um pai, uma mãe, um professor, um adulto. Você acaba internalizando aquilo como verdade para você. E aquele sentimento que você sente na hora é tão forte, porque a nossa mente é assim, a gente não tem um sentimento ruim e sabe lidar com ele naquele momento. Não. A gente tem um sentimento ruim e ele vai para debaixo do tapete. A gente quer esquecer ele logo, a gente não vivencia. E acaba que chega, e a gente não sabe, quando a gente está adulto, em vários momentos da nossa vida, o quanto isso interfere, o quanto aquele sentimento, porque na nossa mente também não tem tempo, não tem espaço, não tem esse negócio não. O que aconteceu lá dentro da barriga da sua mãe pode estar te afetando hoje em dia, e você não sabe. Aí, às vezes, por exemplo, drogas, álcool, vários tipos de vícios, problemas sexuais, problemas de aceitação, lá também, não é só de vida passada. Claro que a gente fala, tem, mas se você não parar para cuidar das coisas dessa vida também, você não vai saber. Porque muita coisa que aconteceu, nem na fase, quer ver, quando você está começando a aprender no banheiro. Teve uma mulher que eu fui atender uma vez, né? A mulher é muito esquisita, não é julgando. Mas o que aconteceu? Ela me falou que quando ela era criança, ela fazia cocô. Aí ela pegava o cocô para fazer raiva na mãe dela, esfregava o cocô na porta. Aí a mãe dela xingava, denegria ela. Passa que essa criança, ela sofreu alguma coisa mais nova, como esse tipo de retaliação, que eu falei da professora, dos pais. Ah, você é burro, você é porco. E acaba que aquela crença também acaba interferindo na vida adulta, porque aí o adulto ele não consegue ser um adulto mais organizado, ele não consegue se relacionar, porque, digamos assim, quando a criança começa a fazer cocô, naquele momento é um prazer, porque ela tá, é que nem quando você toma leite, normalmente quem tem vícios de cigarro, normalmente, cigarro, álcool, dependendo do vício, começou na fase oral, que é quando a criança começa a tomar o leite, começa a se nutrir, e depois vem essa fase, quando a criança começa a ir no banheiro. Então, dependendo de que acontece nessas fases, o trem fica doido. Aí fica um adulto assim meio perdido, como todos os seres humanos aqui desse planeta Terra. Aí o que a gente faz? Fica adulto e vai buscar as respostas, porque chega um tempo que a gente está cansado de levar porrada, está cansado de sofrer, e vai tentar buscar as respostas que o que está acontecendo que eu não estou conseguindo mudar minha vida. E é que nem eu falei na outra live. Às vezes a pessoa ela entra numa religião, por exemplo, é religião evangélica. Ela passa a ser omitida de fazer algumas coisas. Ah, você não pode beber, você não pode fazer isso aquilo. Ou seja, ela está criando novos padrões ali, querendo ou não, as religiões também são uma espécie dependendo da forma que a pessoa pega, né? De doutrinação, são uma espécie de terapias, mas tem que ter equilíbrio também, que tem gente que exagera, viu? Terapia religiosa em excesso também é fuga. Aí tá lá aprendendo, você tem que acreditar em Deus, tá treinando na espiritualidade, aí a pessoa para de beber, começa a ganhar um dinheirinho na vida, por isso. Ela parou de acreditar em algumas coisas que aconteceu lá no passado dela, tá criando uma nova programação para a vida dela e tá obtendo mudanças. Não é que a religião salva, quem salva a gente é nós mesmos. Sei que tem muita gente que vai achar ruim, mas essa é a realidade. É a sua atitude que te salva. Não é a igreja, não é a doutrina. Nem o capeta. Ele tá ali só te vendo. Às vezes o capeta é melhor que a gente, é mais bonzinho. Só tá anotando ali o que a gente tá fazendo para copiar com o outro. Sim, Alda, a vivência da raiva. Ultimamente eu tenho aprendido isso muito por mim mesmo. Algumas aqui que já acompanham a gente com mais tempo sabem.
em outras vidas eu fui monge, né? Nessa vida também aconteceu muitas coisas que, em vez de a gente, nesse planeta aqui, não está acostumado a ter inteligência emocional, a exprimir os nossos sentimentos, a falar o que a gente sente. Normalmente, se você é criança, você começa a chorar, os pais te calam, ou te bate, eu falo, fica quieto, chorar não é coisa de homem, não. É tipo isso. Aí, aí chega na idade adulta que a gente tem que acabar de se reinventar, buscar, passar, destravar no nosso coração, na nossa alma, as coisas que a gente deixou de viver. É por isso que muita gente fica com depressão, fica com ansiedade, porque a gente sempre fala aqui isso também, né? Elas deixam de ser elas para agradar os outros. E até quando isso? Falei muito, né, Cláudio? Fala isso aí agora. Não, a live é com você. Tô aqui de escuta. A Cláudia Esse veio dar apoio negócio aqui aí de hoje. segurar a raiva aí é dureza, viu? A gente segurar a raiva, a gente segurar choro, a gente segurar tudo por causa dessa crença limitante aí que não pode chorar, e tem que. As mães da gente, não sei se as mães de vocês, a mim falavam assim: engola esse choro, menino! Pra que ficar chorando? Engole, pode calar a boca agora, pode parar agora. E aí a gente acabava engolindo aquele choro e não soltando, e aí a gente chega ao mundo adulto, a gente também não consegue soltar, não consegue liberar, não consegue deixar fluir. A minha falava que, acho que é varada, terapia era varada, psicóloga era varada. Aí depois o que acontece? A minha também. Como as crenças passam de geração em geração, e eu também cheguei um tempo a acreditar que terapia não servia para nada, não. Eu podia resolver tudo sozinho. Aí eu entrei na terapia, eu vi que é totalmente Era diferente. só dar umas varadas em alguém, uns tapas, né? Sim, que passava, que você podia. Eu vi um post hoje no Facebook assim, minha mãe com uma chinelada, ela queimava meu karma, fazia terapia em mim, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pode ser que sim. Mas é o ponto de vista de cada um, né? Tirando essa brincadeira, mas é que nem a gente vê, a pessoa às vezes vai lá e bebe, 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 faz uso de um monte de droga, um monte de coisa, e não sabe o que está acontecendo, né? Quando você vai ver, é lá na infânciazinha, é lá nessas crenças. Por quê? Porque essas crenças, elas criam um estado mental tão negativo na gente, que elas tiram o nosso poder, deixa de castigo, elas tiram o nosso Já de poder de castigo. tentar novas experiências, elas criam muitos bloqueios na gente, e você deixa de viver muitas coisas com medo de doer, que nem essa questão do homem é tudo igual, homem não é tudo igual, você que está traindo a mesma vibração, aí, ou seja, você deixa de viver novos relacionamentos, novas experiências, ser você com medo. Se você ficar com outra pessoa, vai te machucar. Se uma pessoa está te olhando de forma diferente, é porque ela te rejeita, porque ela não gosta de você. Não, às vezes aquela pessoa não tá, nem notou que você está ali, mas a nossa mente, essas crenças, elas são tão fortes na gente que a gente acaba criando todo um teatro mágico, toda uma novela mexicana ali, e a pessoa só tá ali, a pessoa tá focada nos próprios problemas dela, você passa por ela e não te viu, nossa, fulano passou pela rua e não me viu, pelo amor de Deus. Verdade. E vou citar aqui para vocês agora aqui, as crenças clássicas que a gente fala, as frases que você já deve ter ouvido. Você já deve ter ouvido, Cláudio, eu já ouvi muito. Eu não posso, eu não sou capaz, eu sou ruim, e vai. Exemplos que podemos dar aos MCs. Né? Ou, ou Nunca seja, vou emagrecer, né? Porque eu não é, consigo parar de comer. Tem que casar com alguém com a mesma religião. Não sou técnico. Não posso ser advogado. Mulher só interessa por homem que tem dinheiro. não vou estudar Não porque eu sou sou velho bom. demais. Não vou estudar porque eu sou velho demais. Eu tenho que continuar no casamento porque eu tenho que manter as aparências. Sim, Não posso viajar de avião porque avião é perigoso, barco é perigoso. É tarde você nem me demais para eu poder fala. fazer alguma coisa. Não sei por onde começar.
É A tipo pessoa isso. que sempre chega atrasada nos lugares, ela sempre fala assim, nossa, eu nunca consigo chegar na hora certa. Eu sempre chego atrasada. Quanto mais ela continuar falando, mais ela vai chegar atrasada. Sim. Aí o que que Nossa, eu acontece? Que tenho nem a gente medo falou. demais, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, eu não consigo dormir sozinha, eu não consigo. Não vai conseguir nunca, tá só chamando, tá só criando, né? Tá Sim. idealizando aquilo ali. Então, Que é o que a a pessoa vida é muito acredita, né? complicada. Sim. Qualquer pessoa É o que você acredita. acredita. O que você acredita tem poder. Ou seja, se você colocar, eu não posso cantar. Por que que você não pode cantar? Não é porque você não tem uma voz ruim, um gogó de ouro, que você não pode fazer uma aula. Ah, eu não posso dançar, eu sou ruim nisso. Você pode entrar numa aula de dança e começar a aprender. Você deixa de viver várias oportunidades na sua vida com medo de tentar, achando que você não é capaz. Ou seja, Achando que nosso não é maior capaz. inimigo é a gente mesmo. E os antigos que acham que a mulher deve se casar, né? Que ela não pode ficar solteira. Com certeza, senão fica pra titia, né? É um medo que as mulheres hoje têm de fazer 30 anos e não casar, que a hora que elas fazem 30 anos e não casam, elas entram em paranoia. Nossa, eu já Sim. observei tantas jovens que ficam aí louca e casa com o primeiro que aparece porque fez 30 anos e não teve filho ainda, não casou ainda. Aí acontece que tem uns relacionamentos, né? Aí não é aquele príncipe que ela imaginou que ia ser, não é aquele casamento de ouro. Aí Né? fica naquela frustração, aí leva chifre, aí retaliação, e N coisas. Começa muita coisa. Porque são valores que passam, né? E como você falou aí, antigamente acho que mais. Até que hoje em dia, devido a muitas mudanças, não, mas se você casou com aquele da igreja, você casou com a pessoa, tem que ser que até a morte você pare. Você tem que ficar sofrendo na mão do candango até que a morte separe você dele. Se bobear depois, o cara morreu, ele tá ali no seu pé, cutucando. Sai Ou fora. seja, a gente tem que rever nossos conceitos. Por isso que eu falo, estuda, a gente vai buscar conhecimento, não fica só no que os outros dizem, não. Você tá achando que alguma pessoa te falou um trem esquisito, não acredita não, vai buscar, vai ver se é verdade. Sente no seu coração. Porque normalmente, digamos assim, aquelas pessoas também, que nem eu falei no começo aqui agora, pais, mães, professores, pessoas com jaleco, né, a síndrome do jaleco branco, você acaba colocando poder na sua vida sobre uma pessoa que você acha que tem autoridade em certo assunto. E às vezes não é bem assim. A experiência de vida dela, os conhecimentos dela nem sempre vão caber a você. Às vezes elas vão te passar muita. Que tem muita doutrina também religiosa. Acaba te passando um monte de conteúdo. Por quê? O que a gente tem, você pode pegar uma folha com uma passagem na Bíblia. Eu vou ler de uma forma, você vai ler de outra, a Cláudia vai ler de outra. Cada um vai interpretar de uma maneira. E o que você passa para o outro, o que você acaba interpretando e passando para o outro é uma coisa muito séria, porque às vezes você acaba pegando uma pessoa que está ali fragilizada, uma pessoa que acaba de sair nas dores dela lá. Por isso que a gente vê muita reportagem na TV de escândalo, de religiões, de N coisas por isso. Não acredite em tudo que as pessoas têm a dizer, até a gente mesmo. E eu não vou acreditar em tudo que mentor vai me dizer também, porque tudo é vibração. Nem sempre a gente vai estar bem. Você pode estar num dia ruim, vou dar um exemplo aqui. Estava eu hoje aqui em casa, tranquilo, tranquilo. Minha vizinha chata começou a mandar um monte de mensagem falando de estrupador, de não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, Jesus, Ave Maria, que mulher chata, ô papo ruim, deixa isso pra lá. Só que eu posso falar alguma coisa pra ela? Não posso. Mas inconscientemente ela vai estar atraindo esse tipo de pessoa, porque ela tá chamando isso. Ela tá querendo isso. Ah, porque fulano isso, fulano. Onde você coloca a sua atenção, tem poder. Então, se você coloca poder em alguma coisa, em alguma frase, em alguma palavra que alguém está dizendo, tem poder. Se você fica pensando assim na sua mente, assim, assombração, 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 daqui a pouco eu tenho uma assombração do seu lado. Cláudia, Cláudia, a experiência viu disso. Eu também. Misericórdia! Né, Cláudia? A gente não tem noção o quanto o nosso pensamento, a nossa força de vontade, o nosso sentimento é forte. Você pensou em tal coisa, você já está acessando aquilo, né? Que nem as pessoas brincam. Não pensa na porta da sua casa. A porta da sua casa vem na sua mente.
Não pensa numa maçã vermelha. A maçã vermelha vem. Ou seja, se você já está pensando naquilo, você já está acessando. É que nem nas suas crenças. Fala, não acredito nisso, 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 naquilo. Você já está acessando. E como que você acredita tem poder, não vai funcionar. Quer ver uma? Essa uma clássica. Só ganha dinheiro quem nasceu rico. Não é assim. A Verdade. gente não olha a capacidade que a gente tem de correr atrás. Às vezes tem muitos bloqueios também, né? A semana passada, uma das meninas que estava aqui na live comigo, elas perguntaram. Eu não sei se você viu a live que eu fiz, mas ela perguntou sobre questões financeiras. Questões financeiras na constelação é pai, não é pai? Depende, o pai leva para o mundo, mas se não tiver o olhar da mãe, não consegue. Interessante, então. Por isso que hoje eu trouxe a Ah, profissional precisa que da entende do bênção da assunto. mãe. Ah, ou seja, então explique pra gente, que provavelmente ela vai ver esse vídeo depois. Fala sobre essa questão financeira, porque querendo então também entra na crença. Nós mulheres, nós temos um poder muito grande sobre nós, que às vezes até a gente desconhece, ou não. Nós temos um poder muito grande, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Se a mãe não olha com bons olhos para a profissão do filho ou da filha, para o que ele está fazendo, dificilmente ele vai conseguir progredir. Dificilmente ele vai conseguir abundância ou prosperidade. O olhar da mãe trava. E a mãe que entrega o pai, né? É a mãe que te entrega o pai, porque a mãe, você não tem dúvida, você saiu da barriga dela, então você é filho dela e pronto, acabou. Mas o pai é aquele que a mãe te entrega. Se ela falar assim, é o João, você vai lá assim, papai. E ela fala assim, não, não é o João, não, é Marcos. Aí você vai lá, papai. Você vai pegar aquele pai que a mãe te entregar, né? Não tem como. Então, se a mãe não entregar o pai representa o mundo, eles não vão conseguir ir para a vida. Porque se for uma mãe que constantemente está falando mal do pai, está degredindo o nome dele, está colocando ele como pequeno, fala sempre para o filho, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Às vezes ela nem fala com palavras, mas se ela não conversa com o pai, se ela usa os filhos para conversar com o pai, ela já está mostrando para o filho dela que aquele pai não presta. E se o filho sentir que o pai não presta, ele não vai para a vida. Ele pode fazer faculdade, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai progredir. Não tem prosperidade, não tem abundância. Dificilmente consegue os relacionamentos. Os relacionamentos estão sempre balanceados, sempre brigas, sempre conflitos. A pessoa não consegue ser feliz se não tomar o pai. E é preciso que a mãe entregue esse pai, né? E como que a mãe entrega o pai? Eis a pergunta, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não conheci meu pai, né? E como que a mãe entrega o pai? Não falando mal dele. Olhando para o filho e falando, nossa, você tem os olhos do seu pai, que bênção. Nossa, você faz igualzinho seu pai, que bom. Não falando ruim, lá, você faz igual seu pai, não sei o quê, que às vezes fala se xingando, né? Sempre É o com clássico. amor, sempre com devoção. É clássico. Lá, vai pro boteco igual seu pai. Quanto mais ela fica com raiva, mais ele vai honrar esse pai e vai pro boteco. Igualzinho o Agora, pai se ela lá. entregar, não. Oi? É, igualzinho seu pai lá. Só faz merda. E, sim, sim, é uma Já crença ouvi muita também coisa. limitante, né? E é, de certa forma, uma maldição. Porque quanto mais ela falar com raiva desse pai, mais o filho vai querer honrar esse pai. Se não for um filho, vai ser um neto. Vai ser igualzinho o pai, vai fazer a mesma coisa que o pai faz. Aí vocês me perguntam, é consciente? Não, é inconsciente. É A alma inconsciente. sente. A alma sente. O que mostra que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua e o que a gente sente. Quais são as impressões que a gente está colocando no outro. Ou seja, como a gente falou, a gente cria a nossa a nossa verdade, as nossas coisas, e quando a gente coloca essas decisões, que nesse exemplo aí, um casal, você tem um casal lá e vive uma experiência ruim, internaliza aquilo, começa a achar que não vai ser feliz.
aí tem um filho, acaba tendo que se separar, vai acabar impondo para essa criança, né, que muitas vezes, e pela minha experiência, pelo que eu vejo no dia a dia, é 99,9% dos casais que fazem isso, acaba um relacionamento, começa a meter o pau na mãe ou no pai, acaba colocando o filho no meio da situação, enchendo o candanguinho assim de crença limitante, de seu pai é isso, seu pai é aquilo, começa a internalizar essas crenças também do pai e da mãe, porque tem poder, mas a alma da criança, ela sabe o que é verdade e o que não é. O que é consciente é uma coisa, o que é inconsciente é outra coisa, totalmente diferente. A nossa alma é um trem tão inteligente, que eu sempre vou falar aqui nas lives aqui, da nossa criação e dos engenheiros recarnatórios. Por isso que na própria constelação fala, né? É o pai e a mãe certo para você. E cada um tem que passar o que precisa passar. É interessante demais. Por isso que reforma íntima sempre. Passar, olhar a consciência com amor. Ah, mas fulano é isso e aquilo. Não, olha fulano. Se você olhar fulano, você vai olhar os defeitos. Se você olhar a consciência, a centelha divina, né? Você vai ver que é um ser ali que está tentando como você. E agora acaba de entrar Caldeira CM, que perguntou semana passada, ontem de ontem, sobre essa questão da constelação. A Cláudia respondeu aqui agora, você pode ver o vídeo depois. Boa noite. Fiz a pergunta aqui agora para ela, respondeu, né, Cláudia? E é muito interessante a gente conciliar tudo. Eu acho também que todas as pessoas deviam, em algum momento da vida, fazer uma constelação. Porque na constelação aparecem coisas que você não faz ideia. Mônica, agora eu sei seu nome. Mônica. Aparece muita coisa que a gente não faz ideia, que trava a nossa vida. Um antepassado, uma criança que não foi a ser um excluído, né, Cláudia? Nossa Senhora, é um mar de possibilidades. E você vai curando aquilo aos poucos, você vai conhecendo a sua história, você vai deixando a sua raiz, o que te conecta a toda a sua ancestralidade mais forte. Então, já que estamos aqui falando de crenças limitantes, entrevistando a nossa entrevistadora agora, Cláudia, deixa eu pegar minha caneta aqui no microfone. Fale para nós, Cláudia. Qual que é o impacto da constelação nas nossas vidas? Propaganda. Nossa, não dá nem para classificar, são tantos. Vou falar até da minha vida pessoal mesmo, porque as pessoas me olham e não conseguem entender como que eu consegui sobreviver, como que eu estou em pé, digamos assim, porque a constelação, ela ressignifica tudo, mas é tudo mesmo. Você também passou por isso, você sabe. Sim. Quanto ela ressignifica, só que ela mexe, causa dor. Toda terapia causa dor, né? Machuca, dói. Mas para você curar uma ferida, você tem que pôr um remédio em cima dela para ela cicatrizar. Então, tudo faz parte, né? Então, através da constelação, a gente consegue olhar para a nossa vida, a gente consegue olhar para os nossos relacionamentos, a gente consegue curar uma doença, a gente consegue sair de uma ansiedade, de uma depressão. É muito amplo. É uma terapia muito ampla, que não dá nem para poder fazer uma listagem de tanta coisa assim, que a gente ressignifica, que a gente vê. Como nós já tivemos experiência também, né, Cor? Até uma casa, né? A gente constelou uma casa e Sim, a casa ficou bem feliz com isso. com certeza. Hoje É também existem as muito, constelações para animais, sim, enfim. é interessante. É um mix, gente, porque, por exemplo, eu sou terapeuta da Cláudia também, ela é minha terapeuta, eu sou terapeuta dela. O tanto que essa mulher mudou, ela também sabe o quanto que eu mudei. Que eu olhava assim de canto, assim, eu tinha tanta crença, assim, eu olhava para os outros assim, de crença limitante. Eu só sentava assim, ficava olhando tudo, analisando tudo à volta. Ela também ficava lá no cantinho dela, lá, da forma dela. A gente praticamente fez um ano de terapia para estar aqui hoje com vocês, falando assim, tranquilamente, sorrindo, aberto, contando as nossas experiências, auxiliando também quem precisa desse auxílio, né? Porque muda, a gente tira tanta crença limitante da gente. Isso foi constelação familiar, hipnose, apometria, entre outras coisas que a gente vai desenvolvendo no caminho, que a gente desenvolve. A gente é pesquisador, a gente desenvolve um monte de coisa. A gente vai juntando um com o outro, vendo as coisas que vai dar certo, e tudo isso que a gente fez até agora deu muito certo, graças a Deus.
todo um auxílio espiritual também, que sempre, quando qualquer pessoa entra lá em análise, ou está numa constelação, tá toda a galera lá te auxiliando, querendo, te apoiando amorosamente, assim, finalmente, finalmente, soltando os fogos, soltando os fogos de artifício, é muito incrível. Então, mas é como falou, você tá lá naquele momento lá de se descobrir, aí você vai ver que você tem uma raiva, alguma questão a ser tratada, né? Você tá ali, olhei, tem tal antepassado antepassado, ancestrais, algum registro ancestral de raiva, principalmente eu tive que trabalhar muita raiva em mim e antepassado. Quando eu fui entender história, uma história foi bem forte, foi difícil, que ainda estou trabalhando ela, porque, como eu falei, a gente não quanto o nosso sentimento tem poder, quanto a nossa força tem poder. Você não sabe o quanto de sentimento você está deixando guardado no seu coração e o quanto isso está te travando de você ir para a vida, de você ter um relacionamento, de você obter melhoras financeiras. Você não vê, mas você sente que tem alguma coisa errada. Aquele peso nas suas costas, aquele peso na coluna, aqueles problemas nas vistas, aquela diabetes vem para mostrar que você não está tendo doçura na vida, que está levando a vida de forma amarga. Aquele perdão que vem e traz cura um câncer. É tudo muito bonito, tudo muito mágico, quando você aprende a transcender tudo isso. A olhar o outro como essência, mas não como algoz, porque nem sempre a gente é vítima também. Você está naquele contexto com aquela pessoa que a gente fala aqui, é vibracional. Então, não culpe o outro de uma coisa que você também tem dentro de você. Curando as suas crenças, curando os resquícios dos sentimentos que estão doentes, né? Porque a raiva é o amor que está doente. Normalmente, todas as regressões, né, Cláudia, que a gente tem feito, todo o trabalho que a gente tem feito, se eu, pelo menos, observo muito, você já deve ter observado, também analisado, realmente é o amor que ficou doente ali, porque existia um amor muito forte. Aí a pessoa aumenta tanto a raiva, o ódio, ou qualquer sentimento que está interferindo ali, que ela fica cega. Tanto que muitos desses livros espíritas mostra que, às vezes, quando um perseguidor espiritual ele está atrás de você, um obsessor, é tanta raiva que acaba fazendo com que ele esqueça o amor que ele já sentiu pela pessoa. Aí precisa de todo um tratamento, terapia também, que eles também fazem terapia lá do outro lado, mostrar para eles que também a gente não é tão santo assim, para mostrar que aquela pessoa ali é só mais uma pessoa que está tentando. Que dentro da consciência que ela teve, do conhecimento que ela tinha, da época que ela estava, ela fez o melhor que ela podia ter feito. Mesmo não sendo tão bom assim, mas ela fez o melhor que ela podia ter feito. Hoje eu tô falando muito, hein? Eita lasqueira! A ideia é essa. A ideia é essa, você falar. Não seja tímido. Se vocês tiverem pergunta também, vocês podem fazer. Aproveita que os profissionais estão aqui. Aproveita que os profissionais estão aqui, pergunta mesmo. E, gente, essa questão. A gente não pode ficar preso às experiências negativas que a gente obteve na nossa vida. Eu tive uma experiência negativa, eu tenho que aprender a olhar ela de forma amorosa. A gente veio aqui para isso. São feridas emocionais. Se você não curar essas feridas emocionais, você vai repetir elas com muitas outras pessoas, em muitos outros locais, de muitas formas. Que nem a rejeição. Se você não curar a rejeição em você, você vai se sentir rejeitado. Você vai, vou voltando aquele exemplo lá, a pessoa passa na rua, às vezes ela nem te viu, você acha que ela te viu, mas você começa a criar a cena mexicana na sua cabeça. Ou seja, vamos ressignificar aos poucos todas as nossas crenças, todos esses conteúdos internos que a gente sente, todos aqueles sapos na garganta que a gente deixa de falar. Por isso que tem hora aqui que a gente faz umas meditação. Você topa fazer um alinhamento pra gente hoje, Cláudio? Como você vê aqui nos prestigiar? Então, assim que acaba essa live, a gente vai ter aqui, ó, presente que estamos tendo, ó. Live surpresa direto. Que meditação, alinhamento. Se vê se a gente não é abençoado. Só não fica bom quem não quer. É fácil? Não é fácil. Mas são processos. E dentro desses processos também, eu mesmo, por experiência própria, Cláudia é prova disso,
eu costumo ver ser muito veloz nas coisas, eu quero ser muito rápido. Meu apelido está sendo até atalho, né? Eu gosto de pegar atalho. Mas eu estou aprendendo agora, nesse momento da vida, que eu não precisa ir com tanta rapidez, eu preciso parar um pouquinho também. Não preciso que tudo seja agora, afinal de contas, dependendo da religião de quem está vendo aqui, a gente sabe que somos seres eternos, almas eternas. Temos muito tempo ainda para aprender, viver, experienciar, sentir. Estou aprendendo a sentir, ressignificando a minha vida também junto a vocês. E quando a gente faz essa live também, a gente também se terapeutiza. Essa semana eu estou me terapeutizando de maneiras diferentes. Ou seja, tudo que eu não falei há anos, eu estou falando aqui com vocês. Porque antes eu tinha vergonha, eu tinha medo, tinha receio. Aqui, por exemplo, eu falei na outra live também, aqui, por exemplo, eu acho mais tranquila, Cláudia, também, né, do que falar no Facebook. Aqui é mais tranquilo, aqui é mais leve, mais suave. Então, a gente vai fazendo da maneira que pode, com o nosso melhor, com o melhor das intenções, assim como vocês. Quando vocês estão assistindo uma live assim, eu já falei também em outras lives, seu inconsciente já está sendo trabalhado. Você já está... É como se a gente fala de crença limitante. Já, inconscientemente, sua alma vai lá e já acessa as janelinhas ligadas a esse tema. Aí você faz uma meditação aqui com a gente, ou você faz uma terapia em outro lugar, ou você faz um realinhamento, aquilo já está sendo mexendo. Ali você já vai estar trabalhando o sentimento, já vai estar trabalhando o amor. Quando a gente pega e fala de constelação sobre seus pais, inconscientemente você já está acessando ali, tá todo mundo ali, aê, graças a Deus, vai curar, vai curar essa parte no você, já vai estar aprendendo ali mais sobre sua ancestralidade, sobre sua família, sobre coisas de você que tem ressonância com a sua ancestralidade, a sua família, as coisas à sua volta, as pessoas que você atrai. Por quê? Porque está mexendo, tá cutucando a ferida ali. Nem sempre é fácil. É como a gente faz aqui de vez em quando meditação. Eu sei que tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que não consegue ver. Então você vê, são processos diferentes dentro de cada coração, dentro de cada alma, sendo trabalhado de formas diferentes, mas que faz todo sentido. Eu não sei vocês, mas com essas lives que a gente tem feito, até eu tenho trabalhado muito em mim. Eu tenho trabalhado muito, não sei, Cláudio, eu tenho trabalhado muito em mim. Aqui a terapia está sendo dupla. A gente aqui auxiliando vocês, vocês aí auxiliando o nosso trabalho. A gente está sendo multiplicador. Como eu sempre falo também, vamos todos ser sempre multiplicadores. O que eu aprendo de bom na minha vida, o que eu aprendo de bom nessas lives, o que eu aprendo de bom na minha comunidade, eu posso levar para fora. Eu posso dar um bom dia mais amoroso para um desconhecido e posso dar um bom dia mais amoroso para minha mãe, para meu pai, porque quando você escuta temas assim, você passa a entender como a mente do outro funciona. Se minha mente é complexa e nem eu me entendo, quem dirá o outro? Porque cada um só está dando o que pode, dentro de todas aquelas vivências que ele tem internamente, dentro de todos aqueles sentimentos. Ô, Codo, você explicou para o pessoal que através do trabalho como é que chama? Da apometria, dá para poder limpar esses registros de crenças limitantes? Sim, dá para limpar registros, dá para limpar... Deixa eu ver como é que eu explico para vocês aqui. Vocês podem limpar registro, votos, pactos, magia, feitiço que alguém tenha feito para você. Às vezes não é só em uma sessão, porque claro que a gente fala, depende de cada tipo cada caso é um caso. Mas se alguém estiver interessado, tem uns preços especiais esse mês. Final de mês, preço em conta, para você dar aquela guinada, aquela relaxada na sua vida. Vem todo mundo, vem ET, vem Exu, vem Pedro Preto Velho, vem todo mundo limpar. Vem mestre, energia dos mestres, todo um auxílio. Aí eu te pergunto, só não fica bom quem não quer. Quer para você dar aquela super limpada, assim, com pessoas que estudaram para aquilo, que estão ali dedicados ali ao outro. Eu fui fazer uma limpeza numa menina uma vez, aí eu fui lá fazer uma apometria nela, eu até acho que contei esse caso para Cláudio. Entenda uma coisa também, gente,
todo serviço que a gente faz como terapia, uma parte é nossa, mas as pessoas, vocês também que estão assistindo a live, por exemplo, já Oi, estão sendo boa tarde. terapeutizados. Aí onde vocês estão sendo terapeutizados, vocês também têm que fazer a parte de vocês. Eu fui lá e fiz a apometria na menina, não passa meia hora, ela já está sentindo cheiro de maconha. Eu falei, eita lasqueira. Mal fez o procedimento, já traiu de novo, ou seja, é ressonância. É uma coisa que a pessoa tem por muito tempo, que às vezes é um pouco, às vezes é camadinha. Tem gente que pode ser a gente fala terapia mais radical, tem gente que a terapia é gota a gota, tem gente que a terapia é suaves prestações, digamos assim, porque é todo um conteúdo que está ali, ainda mais energético. Imagina você passou por muitas vidas, vou contar um caso aqui, a Cláudia conhece, uma amiga nossa que eu tratei com hipnose, com apometria, né, a gente tratou, e ela tinha a mão dela toda estava em carne viva, né, Cláudio? Aí a gente fez uma regressão nela, vida passada, junto à apometria, que ela fez laços em outra vida, e ela, na outra vida também, ela era uma pessoa que ela batia muito nos outros. Teve um caso desse também de uma pessoa que já foi aleijada, que batia muito, tinha um problema no braço. Ou seja, em outra vida ela costumava maltratar muitas pessoas, bater muitas pessoas. Conscientemente, a gente não faz ideia dessas coisas, mas quando você vai ver num estado muito mais profundo, tem uma raiz lá atrás. Aí essa pessoa, ela fez muitos votos de amor eterno, ela fez votos para Deus. É claro também que a gente fala, naquela época era normal. Aí nessa época já está na época de tirar os laços, digamos assim, porque Deus está em tudo, Deus está em todos, né? A gente aqui é pluralista. E curando, indo lá, fazendo essas restaurações, invocando a energia dos mentores, dos trabalhadores dessa egrégora que auxiliam, a mão dela já está nova. Eu acho que foi umas 3 hipnoterapia, não foi umas 3 sessões, Cláudio? Foi, não foi? Sim. Foi 3 sessões de hipnose e acho que umas 2 apometria. Ela tá boa, tá com a mão de novo, já tá andando de moto, já tá curtindo. É muito complexo, gente. Você se olha no espelho, mas você não faz ideia da carga genética, energética, histórica e cósmica, universal que você tem. É muito grande. Para Isso, quem às não vezes, conhece, né, Coda, é bom lembrar que esse trabalho que o Coda está falando aí chama a liberação apométrica gama. É onde a gente faz o trabalho de liberação de registros que a gente traz da nossa ancestralidade, que essas crenças mesmo que a gente vai trazendo, traçando de geração para geração, e aí esses registros ficam impregnados em nossa alma, em nossa ancestralidade, em nossos corpos. São registros também de vidas passadas, registros também de nossa vida atual, de tudo aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, com essas crenças mesmo que o Coro explicou. Então, através da liberação apométrica gama, a gente consegue ir retirando esses registros. Vai tirar todos? Não, claro que não, porque é igual o Coro está explicando, é um gota a gota. Com uma sessão não consegue. E mesmo porque, com o nosso dia a dia, se você fecha um registro religioso, um registro de abuso, um registro de escassez, você pode reabri-lo com algum gatilho de crenças, né, Coda, que vai pegando aí, você tem sim, alguma crença que você não retirou, você volta a ter aquele registro novamente. é por isso que a gente fala, vamos fechar os registros, vamos, mas também procure ter uma reforma íntima para você se cuidar, se tratar, para aqueles registros não voltarem a ser abertos. Sim, porque são através dessas crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, que a gente acha que tudo que pai e mãe falou está certo. Por quê? Porque eles aprenderam com os pais, que aprenderam com os avós, que aprenderam com os bisavós, e aí ninguém questiona. Ninguém questiona tudo. A minha avó sempre falou que é isso mesmo. Aí passa a não questionar. E quando você questiona, você é rebelde, você é ruim, você está indo contra a família. Mas não é, porque você já está saindo fora daquela crença limitante que a sua família te colocou. E aí, através, se você conseguir sair disso, vai fechando os registros, aí vem prosperidade, vem abundância, vem alegria. É fechamento dos registros mesmo através dessa apometria. Já falei demais Sim. aí, Cor.
A live vai acabar aqui em 24, em 23 minutos, 23 segundos. Aí a gente vai abrir aqui de rapidinho. Vamos terminar de falar dessas questões de registro aqui para vocês. E alguma pergunta que vocês tiverem, a Cláudia vai fazer o alinhamento. Porque mais tarde também a gente vai ter live no YouTube com o Baiano falando sobre o que mesmo, Cláudia? Mudanças. Mudanças.